Bom dia, quinto ano. Nossa matéria de história de hoje é a unidade 3, Nova Ditadura e Redemocratização. Vamos começar falando sobre a ditadura militar que ocorreu em 1964 e 1985. Foi no dia 31 de março de 1964 que o presidente da época, João Goulart, ele foi deposto da presidência por um golpe de Estado. Um grupo de militares que era apoiado por uma parte da sociedade, executou esse golpe de Estado e tirou João Goulart do poder. E aí o Brasil ele começou a ser governado por uma junta militar, que era formada pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E aí o país voltou a viver um regime ditatorial, ou seja, ele era governado de forma rígida, as pessoas não tinham muita liberdade e eles começaram a extinguir, dissolver os partidos políticos e passou a existir somente dois partidos políticos. O Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, que apoiava o governo, e o MDB, que era o partido da oposição ao governo, que era o Movimento Democrático Brasileiro. As pessoas que eram consideradas perigosas pelos militares, elas poderiam ser presas, poderiam ser estudantes, políticos que se opunham ao governo, cientistas, artistas, não importa qual fosse a pessoa, se ela fosse considerada perigosa pelos militares, os militares podiam prender essas pessoas, mesmo às vezes elas não tendo feito nada, só de se opor ao governo. Muitos opositores nessa época, opositores do governo, eles foram expulsos do país e tiveram de viver no exterior. Essa é uma forma que muitos viveram na época, que a gente chama de exílio. Exílio político, Muitos foram expulsos do país, não poderiam mais viver no Brasil, então eles foram exilados, tiveram que viver em outros países. E aí, em 1967, o Congresso promulgou uma nova Constituição e elegeu de forma indireta o Marechal Arthur da Costa e Filho, Ou seja, uma eleição de forma indireta é quando não há participação da população. A população não votou para escolher esse presidente, Então foi de forma indireta que elegeu o Arthur da Costa e Filho. E aí ele governou de uma forma muito mais rigorosa. Ele reprimiu manifestações populares de forma violenta, as pessoas não tinham direito de se manifestar contra o governo mais. Ele começou a intervir na forma como os governadores estavam, administrando os estados e os prefeitos nos municípios. Ele começou a intervir nisso também, suspendeu direitos políticos e também passou a controlar de forma intensa a produção cultural e artística, ou seja, ele começou a fiscalizar o que estavam escrevendo nos jornais, os teatros, E é como se fosse, ele começou a fazer igual na época de Getúlio Vargas, que a gente viu que o Departamento de Imprensa e Propaganda fiscalizava também, Então, Arthur da Costa e Silva também começou a fiscalizar os jornais, as pessoas não poderiam falar contra o governo e ser contra o governo. E diante desse cenário, alguns opositores do governo passaram a ver na luta armada uma alternativa para se opor ao poder dos militares, porque ele começou governar de forma rigorosa, ele usava muitas vezes a violência para reprimir a população. Então, os opositores começaram uma luta armada contra os militares. E aí veio os atos institucionais. Ao assumir o poder, os militares deram início a uma série de medidas que tinham o objetivo de combater a corrupção e reorganizar a ordem pública. Só que para legalizar parte dessas medidas, foram decretados atos institucionais, que eles estavam acima até da própria Constituição da época. Ao todo foram publicados 11 atos institucionais, e os 5 primeiros foram os que causaram maior impacto na população. Então, nós vamos ver aí os 5 primeiros. O ato institucional de número 1, publicado em 9 de abril de 1964, deu plenos poderes ao presidente da República e permitiu aos chefes das Forças Armadas suspender e cassar direitos políticos. Então, mais poder ainda ao presidente e aos chefes das Forças Armadas.
Ato Institucional número 2, publicado em 27 de outubro de 1965. Eleições indiretas por maioria absoluta do Congresso Nacional e aumentou o poder do presidente das Forças Armadas, ou seja, a eleição, para presidente e vice-presidente agora seria de forma indireta, ou seja, sem a participação da população, e através da maioria absoluta do Congresso Nacional. E aumentou mais ainda o poder do presidente das Forças Armadas. Ato Institucional número 3, publicado em 5 de fevereiro de 1966. Eleições federais, estaduais e municipais indiretas, ou seja, além da eleição para presidente ser indireta, agora a eleição para governador, prefeito, eram também de forma indireta, sem a participação do povo. Ato Institucional número 4, publicado em 12 de dezembro de 1966. Elaboração de uma nova Constituição, condizente com a forma de governo, ou seja, era uma Constituição que se adequasse à forma de governar daquele presidente, da época. Ato Institucional número 5, publicado em 13 de dezembro de 1968. Suspendeu o habeas corpus para crimes políticos. O que era o habeas corpus? Era uma medida que muitas pessoas, às vezes, os advogados de defesa pediam para que as pessoas que estivessem presas pedia essa medida do habeas corpus e essa pessoa poderia sair e esperar o julgamento, do seu crime em liberdade. Só que aí eles suspenderam para as pessoas que eram presas por crimes políticos. Essas pessoas, elas não poderiam se beneficiar do habeas corpus. Então, elas iam ter que continuar presas até o julgamento. E aí, se elas fossem condenadas, continuariam presas. E se fossem consideradas inocentes, elas seriam libertas. Deu poderes ao presidente de suspender todos os direitos políticos, de fechar o Congresso Nacional e cassar mandatos eletivos. Então, deu mais poder ao presidente, Ele poderia cassar os direitos políticos das pessoas, ele poderia fechar o Congresso Nacional, podia cassar mandatos eletivos. O que é isso? Às vezes era um prefeito que estava eleito, era o mandato eletivo dele. Se esse prefeito se opusesse a ele de alguma forma, ele podia mandar cassar o mandato desse prefeito ou de algum governador. Então, esses foram os atos institucionais. E aí veio a Constituição de 1967. O governo elaborou uma nova Constituição que legitimou o golpe de Estado de 1964, quando tirou João Goulart do poder. E essa Constituição estabelecia, entre outras medidas, vamos ver algumas aí. O aumento do poder de decisão do poder executivo. Então, o poder executivo tinha mais poder de decisão. A concessão ao poder executivo de criar algumas leis. Eleições indiretas para presidente com mandato de 5 anos. Pena de morte para crimes considerados de ameaça à segurança nacional. Então, foi a época que teve pena de morte no Brasil, E censura aos meios de comunicação e atividades culturais, Ele começou a censurar mais ainda os jornais, teatros, qualquer manifestação cultural não podia falar mal do governo. E restrição do direito de greve. As pessoas não tinham mais esse direito de fazer greve. Não estou gostando, às vezes, disso que o presidente fez. Então, vamos fazer uma greve. Não, era proibido, era restrito. E aí, vocês podem estar fazendo os deveres da página 445 e 447, somente até o número 2. Beijos, fiquem com Deus.